Porque essa é a grande base do trabalho do Lacan, né? Ele diz assim, não adianta olhar para o fenômeno. Se você olhar para o fenômeno, você vai ficar confuso. E ele diz, lamentavelmente, Freud se baseou muito, e não por acaso, porque ele vinha da neurologia, né? Ele vinha da biologia, de uma forma geral, então ele se baseou muito no fenômeno. Então ele fala assim, nesse momento, para nós temos que não negar Freud, mas contemporizar com ele, trazer uma coisa mais para a nossa atualidade. Então, que ele está alertando? Ele está dizendo assim, na época de Freud, o que interessava era tornar o inconsciente consciente. Esse foi o primeiro que até hoje, ainda nas escolas de psicologia, só se ensina isso, se bate em cima disso. Eles estão lá com aquele Freud, que o próprio Freud abandonou isso. Ele trabalhou com hipnose e sugestão. O que ele fez? Abandonou. De 1900. O cara escreveu até 1930, atendeu gente pra cacete. Precisamos parar com essa história de tornar o inconsciente consciente, né? E também de reforçar o ego, que ele falou, né? Por causa da inclinação que acabou havendo, Freud para Ana Freud com as defesas do ego, vamos reforçar o ego. Ele falou, essas duas correntes não vão ajudar em nada. Ele falou, inclusive não vão ajudar a trabalhar com a psicose, porque o fenômeno não nos explica aquilo que está acontecendo no inconsciente. Por mais que ele, do lado de fora, possa parecer psicose, ele fala assim, se você for investigar lá dentro, não tem psicose nenhuma. Agora, na linguagem, isso pode se tornar muito claro, né? Uma fala desorganizada, né? Uma fala que pula de um assunto para o outro sem nenhuma coerência, sem nenhuma organização. Sim. Né? Esta fala que a gente chama de uma fala louca, né? Louca, meio perdida. Falação. Ele fala assim, e aí você pode começar a desconfiar de alguma coisa. Exatamente isso. O psicótico, ele joga fora o outro. Como é que nós vamos, né, juntos aqui na nossa teoria lacaniana, determinar quem é que sofre de psicose? Quem tem uma fala desorganizada e dá para perceber que falta alguma coisa, falta um significante que foi fora cluído. Então ele diz assim, algo nessa fala desorganizada mostra um buraco, mostra uma falta. Algo que determina uma organização da fala muito primária, que ele vai chamar de nome do pai exatamente porque é aquele que vem e traz a lei, estabelece esta primeira ligação de organização. Tem a frase aqui, mais para o final, que ele fala, né? Se a psicanálise habita a linguagem, olha como ele fala, habita, né? Habita a linguagem, ela não poderia, sem alterar-se, né, sem perder alguma coisa, desconhecê-la em seu discurso. Nós não podemos nos afastar da linguagem. Toda terça-feira ele fazia esse seminário, na quarta-feira, na hora do almoço. Mas na terça-feira à noite, a noite anterior, várias vezes ele fala, ontem à noite nós estávamos reunidos. O que ele fazia? Ele levava os analistas que participavam na quarta-feira para ouvir pacientes psicóticos, dizendo assim, nós estamos procurando num monte de lugar, mas... porque você vê que tem interrogação pra caramba, né? Sim. Será que é isso? Será que é esse fulano que fala? Será que é aquele? Porque nós temos a impressão, vou fazer uma enquete aqui com vocês, quem é que fala quando nós estamos falando? Então, para a psicanálise, alguma coisa do seu inconsciente é que fala. Aí ele está dizendo assim, mas quem é que está falando? É o ego? Porque nós temos a impressão de que o ego é a parte mais externa, vamos dizer, né? Que está em contato com o mundo. Então, é ele quem fala. E não poderia estar tudo ali no ego, né? O ego reconhece, o ego está mais ligado às sensações, né? Visão, tato, a própria audição e tudo mais, que é o sensível que está do lado de fora. Esse sensível passa para dentro, e aí tem alguma outra coisa que processa isso para poder montar a fala e a linguagem. Veja, quando é que a gente não consegue falar? Vamos por aí que pode ser que a gente consiga
Quando é que você fica mudo? Você quer mentir, você está com um conflito, você toma um susto com alguma coisa do mundo externo. Por exemplo, na análise, vira e mexe e fica-se sem palavras. E a pessoa fala assim, eu não sei, não consigo falar. Eu falo, fala qualquer coisa. Por quê? Porque você bateu em alguma coisa do recalque, que brecou você. Se teve alguma coisa que conseguiu brecar você, seja de fora, seja de dentro, é porque tem alguma coisa de dentro que está tentando sair. O que é esse dentro? Essa é a pergunta do Lacan. Ele fala assim, me parece que o Freud deu uma dica para nós, que é o eu ideal e o ideal de eu, né? Lembram? Tinha duas, quando ele fala do espelho, ainda seminário 2, né? Como vai se formar o eu, o ego? Ele diz assim, ele não tem uma formação direta, ele tem uma formação em duas etapas. A primeira etapa em que a criança ainda não está se reconhecendo no mundo, então ela olha no espelho, mas ela não sabe que aquele que está no espelho é ele mesmo. Né? E ele até compara com o macaco, que ele fala, um macaco com 4 meses, 3 meses é muito mais esperto do que um humano. E o macaco sabe que é ele que está no espelho. Só que depois o humano dispara e o macaco para. A gente não vai além. Né? E ele diz assim, que além é esse? Que além é esse que faz o humano, não só depois, mas para frente, reconhecer que ele é ele e que ele está no espelho, mas além de tudo, poder dialogar com esse outro. E o macaco não faz mais, ficou para trás. Freud dá essa dica e fala assim, porque tem 2 estágios. Estágio chamado autoerótico, onde eu nem sei eu não sei que eu existo. E a criança muito pequena, ele diz assim, mais ou menos até 6 meses de idade. E ele diz assim, esse é o momento onde alguma coisa já está se formando, mas ela não está dirigida para fora. É autoerótico, é para dentro. Dizer algumas marcas, que ele vai chamar de significante depois, tá? Mas o Freud chama de marcas, né? Ele fala assim, algumas marcas muito importantes da sexualidade da criança já estão sendo formadas, a primeira mamada, as dores, né? A primeira evacuação, a micção, né? A hora em que ele começa a experimentar os primeiros sons. Ele já ouve sons, mas ele ainda não emite sons. Mas ele vai gritar, ele vai lalar, né? A lalação. Ele fala assim, todas essas marcas, elas estão muito para trás. Elas vão se ligar a uma segunda etapa, que é a etapa do narcisismo. Aí entra o narcisismo freudiano, aonde eu vou olhar para o espelho e vou dizer assim, eu sou eu. Eu sei quem eu sou. A erotização é esse reconhecimento de que eu sou eu. Eu não faço parte da minha mãe, eu sou um ser independente. Eu tenho um corpo independente. Então, ele dizer, forma-se um segundo eu, com marcas desse primeiro. Ele vai falar que é o ideal de eu e o eu ideal. São dois movimentos. Aí o Lacan vai dizer, é com este cara que nós conversamos. Ele fala, no caso do Schreber, é mais ou menos evidente que ele está falando com ele mesmo. Que ele inclusive descreve, e está lá uma frase no livro, eu fui ler, né, eu sou um cadáver leproso que caminha carregando um outro cadáver leproso. Por que ele se declara 2? É uma das manifestações que pode dar numa dupla personalidade, porque, de fato, ele se torna, quando ele está delirando, um outro. Veja, talvez seja esse outro que ele carrega. Para o Lacan fica essa dica, ele fala assim, tem alguma coisa aí que... tem alguma coisa que está entre nós, na nossa fala, e o outro, de fato, o físico, né? O mundo exterior. Né? Então ele diz assim, que diálogo é esse que mantemos dentro de nós
para que depois a gente possa jogar esse diálogo para fora. E aí ele vai discutir uma coisa que é o discurso. Ele fala, a fala não é discurso. Linguagem é uma coisa, fala é outra, discurso é outra. Tenho linguagem, veja, linguagem é uma estrutura pré-existente. Fui educado numa linguagem, mas eu não consigo falar inglês, por exemplo, porque a linguagem não me dá condições de falar inglês, mas eu falo em português. Então, com a linguagem, eu consigo montar a minha fala. A minha fala é comigo mesmo. É eu comigo mesmo. Exatamente, é um trabalho de montagem. Então, da linguagem, eu uso elementos da linguagem para montar a minha fala. E depois, isso se torna um discurso. A pergunta dele é, então, e onde é que na psicose isso falha? Porque esse cara que fica discursando, ele não está discursando para alguém. Primeiro ele fala o que não é a psicanálise. Não é uma relação 2 a 2, né? Aquela história do ego para ego. Ele meio que dá depois ele vai falar, bom, então agora eu vou dizer o que eu acho que é. Certo? E aí ele continua falando que não é. Vi umas 30 vezes esse pedaço, falei, não pode ser. Ele nega, depois ele nega de novo. E ele vai... Por quê? Porque ele está dizendo assim, não é, né... o que a turma está dizendo por aí. Ele diz assim, não é uma relação imaginária, como, né, a Melanie Klein sugere, né? A Melanie Klein sugere que você já começa a recalcar no útero, né? Já antes de nascer, está negando, na opinião dele, ele está meio que criticando. Ele gosta da Melanie Klein, tá? Ele acha que ela tem muitas coisas interessantes. Mas tanto ela quanto o Jung, ele diz assim... para eles, o inconsciente é uma coisa que já está construída. Né? O Jung, quando ele fala lá do inconsciente coletivo, tá? Então, ele diz assim, então as coisas no inconsciente já estão prontas. Melanie Klein diz que você já começa a ter recalque antes mesmo de alguma coisa estar construída dentro do inconsciente. E ele diz assim, não foi isso que Freud falou, então nós vamos seguir o que o Freud falou, que não há recalque antes de se passar totalmente pela fase edípica. Antes de você perceber que você é você, você tem que sair da fase autoerótica, onde você e sua mãe são a mesma coisa, né, para que você comece a ter contato com o mundo, com os objetos. Você comece a reconhecer alguma coisa que é sua. Ele falou, a partir daí, então, sim, há recalque. Há recalque e as coisas podem começar a acontecer. Ele falou, mas fala-se muita coisa sobre outros momentos, né? Quer dizer, o seio bom e o seio mau, né? Basicamente essa história é a oralidade da Melanie Klein, porque a Melanie Klein diz que tudo começa no seio. Então, veja, não está errado, mas da maneira em que ela coloca, para ele, ela está meio que contradizendo Freud. Então, para ele e para o Freud, ele diz, não há esse traço genético que já vem pronto. Tá certo? Porque assim, veja, se a criança encontra o seio a primeira vez, a primeira mamada, certo? E ela já consegue, de alguma maneira, dizer que aquilo é bom ou mal, tem que ter alguma coisa anterior que já foi trabalhada e definida como bom ou mal. É alguma coisa prévia, como pro Jung é o inconsciente coletivo, né? Os arquétipos. Os arquétipos viriam como herança genética. E ele fala assim, não. Aliás, foi por isso que Freud e Jung, né, saíram fora, se separaram, né? Então ele diz assim, não, nós vamos trabalhar aqui com o que eu acho que é.
E eu estou seguindo, na fala dele, eu estou seguindo Freud. Então ele diz assim, a partir desse momento que inicia-se o narcisismo, eu saio do autoerotismo e vou para o narcisismo, e todo mundo fala de narcisismo, mas narcisismo é uma fase do desenvolvimento freudiano, então aí sim eu começo a perceber coisas minhas próprias e coisas do mundo. Então, por exemplo, eu vou perceber que nesta relação a minha relação com a minha mãe, há um terceiro, que é o pai. Sim. Tá certo? E como ele vai interferir nessa relação? Então ele vai dizer, isto é a construção edípica. Ele falou assim, exatamente quando a gente começa a ter recalque, nós não sabemos, mas para o Freud, alguma coisa do Édipo já deveria ter acontecido para que aí alguma coisa pudesse ser boa ou má, recalcada ou não. Né? Então, essa... E aí ele vai explorar um pouco mais isso, né? Porque ele está dizendo assim, nós estamos tratando do quê? A grande pergunta é, o que a análise trata? Trata o inconsciente. Nós tratamos das relações que as pessoas estabelecem. E com ele mesmo. E todas as outras coisas que afetam ele. Ele falou, mas antes desse mecanismo estar pronto, de certa forma, na opinião dele, ele diz assim, não há recalque, não, as coisas vão começar a partir do momento em que o narcisismo se instala e eu começo a reconhecer que eu interajo com o mundo. Desse Umwelt, né, que ele fala assim, é o ambiente. Então, como é que este serzinho ali que nasceu, né, e se você olhar um bebê recém-nascido, você fala assim, sabe de nada. Sabe de nada, só sabe errado. Como é que ele vai fazer esse caminho para conseguir reconhecer e interagir com o mundo? Então, nosso processo é um processo muito diferente do mundo animal. Tem alguma coisa de instintivo? Tem. Mas aonde é que ele quer chegar? Ele fala assim, tratamos do pulsional. Alguma coisa que não é instintiva. Lamentavelmente, muitos textos que vocês vão ter contato, vai aparecer essa confusão. Né? O Freud usou uma palavra chamada trieb. Escreve-se trieb, né? Que é pulsão ou impulso ou deriva, tem várias traduções. Mas não é o instinto, exatamente é o que não é o instinto. Os bichos, aí sim, são instintivos. Nós não, porque nós desenvolvemos a palavra, então nós temos um outro mecanismo. Ele vai chamar esse mecanismo de pulsão. Só que a tradução, por exemplo, do Freud, a primeira que foi feita para o inglês, o cara que traduziu lá na Inglaterra, traduziu como instinct. Então, num monte de lugar onde está escrito instinto, não é instinto, é pulsão. Especialmente onde Freud tratou. Ele fala, então esse mecanismo básico, esse nós poderíamos dizer que é genético. Mas a pulsionalidade não, porque ela vai depender desse encontro com o mundo. Ela não está pré-programada, ela vai depender de como eu estabeleço as minhas relações com o mundo. E isso, ela vem junto com esse processo da fala. E ele vai dizer assim, falamos porque temos pulsão. Uma das manifestações da pulsão é a manifestação da fala. E como é que esta fala vai se colocar entre a pessoa e o mundo? Neste processo de desenvolvimento pulsional ou desenvolvimento da fala, que é mais ou menos o sinônimo de uma coisa e de outra, algo errado acontece para a pessoa ficar psicótica. Lembram? Que é a tal da fora-clusão de um significante. De novo ele vai... agora, só que ele está indo um pouco para trás e vai falar assim, né? Se eu seguir esse outro pessoal, não há como dizer desta falha. Então eu recorro a Freud. Porque Freud sempre insistiu de que a psicanálise é um tratamento da fala, né? Inserido na linguagem e utilizando a própria linguagem como tratamento. Então ele diz assim, então aparentemente para mim tem alguma coisa a ver, né,
Tem o imaginário, mas está mais para o simbólico do que para o imaginário. E por que ele chama de aniquilação? Isso que é interessante. Aniquilação simbólica, ele diz assim, este é um processo que, veja, por que é aniquilar simbolicamente? Ele vai dizer que a palavra mata a coisa. Veja, como é que você fala sobre o dia? Você acabou de falar. O dia tem a ver com o mundo concreto, com o mundo real. Você matou o dia, sem perceber. Porque o dia não é isso. O dia é quando tem sol, tá claro. Quando eu começo a falar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as pessoas, as relações, eu estou, de certa forma, matando estes objetos, transformando eles numa coisa que eles não são. Dia é bonito. Eu estou me separando do dia. Não gosto de chocolate. Sim. Eu me separei do resto do mundo que gostam de chocolate. Sim. Isso pode me causar sofrimento? Veja, sempre que eu assumo uma posição e dou um nome para isso, é um ato de separação. Ou seja, há uma teoria que está baseada nesse trabalho, né, do Freud, do Lacan, de que o autista, ele não quer se separar do mundo. Por isso ele não fala. Ele fala assim, não, como é que é a palavra? Ele fala que ele é dialético, né? Ele fala que ele não é não sei o quê, né? Ele não é direto, ele não diz isto é isto. O processo dialético é um processo que vai por aproximação, vai por negativas. Exato, tem uma fala filosófica, né? O filósofo usa muito a dialética. Não é, mamãe? Famoso, eu não diferencio as coisas pelo que elas são. Eu diferencio as coisas pelo que elas não são. Ele diz assim, isto é uma construção dialética. Agora, eu estou falando aqui de uma coisa que o Freud quase não falou, ou falou muito pouco, que é desta ausência de alguma coisa. Não é alguma coisa que, inclusive, não pode ser negada, porque ela não existe. Então, ela não entra nesse processo. Ela está fora desse processo de negação. Ou fácil para a maioria das pessoas entenderem o que é um recalque, porque seria alguma coisa que eu não consegui negar, e eu recalquei. Mas o que eu recalquei, mesmo que eu não saiba o que é, existe, está lá. Escondeu. Eu não consegui trabalhar com isso, eu não consegui fazer esse jogo do ser e não ser. Algo que foi recalcado. Ele fala assim, as pessoas também entendem isso. Agora, alguma coisa que deveria estar e não está e nunca estará, que eu não sei exatamente o que é, ele fala, aí ficou... E o Freud não explicou muito isso. No entanto, ele vai entrar agora dizendo assim, no texto em que o Freud escreve na carta 52 para o Fliess, ele dá mais ou menos uma pista de como é que isto pode acontecer. Como é que alguma coisa que deveria estar acaba não estando. O que é que não pode ser recalcado? Aquilo que de alguma forma nem pode ser afirmado e nem pode ser negado. Então ele diz assim, é um significante que deveria estar ali e não está. Ele fala, eu tenho uma teoria e eu vou explorar essa teoria com vocês. Vocês já conhecem muito bem, que é o povo que estava ali com ele, né? Vocês já conhecem muito bem a teoria do recalque. A teoria da neurose, que é uma coisa que dá muito fácil para pegar e perceber e entender, né? Que a pessoa viveu algum tipo de experiência que ela não conseguiu compreender, recalcou. Ele falou assim, isso é mais ou menos tranquilo. Né? E nós vivemos através das denegações. Né? Não sei o que quero, mas sei o que não quero. Né? Duas negativas que poderia dar uma positiva. Mas que será que é o que você quer? Você não sabe.
Entendeu como você trabalha, como todos nós trabalhamos pela negativa? Uhum. É muito mais fácil dizer aquilo que eu não quero do que aquilo que eu quero. O cientista estaria num quadro negro explicando a memória, basicamente tentando chegar o mais perto possível de como a memória funciona como realidade, né? Aquilo que ela não consegue lembrar de jeito nenhum, mas ela diz assim, mas eu acho que aconteceu alguma coisa, mas eu não... O que é que são essas sensações? Memória. Tem alguma coisa que eu não consigo lembrar, mas eu sinto, né? É que você falou do sonho, interessante. Quando a gente está lembrando de um sonho, é uma sensação muito estranha. E você fala assim, mas é tudo confuso, é tudo atrapalhado, né? Eu estou num lugar, daqui a pouco eu estou em outro, é uma pessoa, vira outra, que diabo é isso? Isso não acontece na vida real. Então não é desta memória da realidade, da vida real, do mundo que o Freud está falando. Freud está falando da memória bagunçada, que é essa que nós estamos falando aqui, da psicanálise. Porque os doentes dele mostravam o quê? Essa memória toda confusa. Primeiro ele está na teoria do trauma e depois ele vai para a teoria da fantasia. O Freud basicamente migra, né, de uma teoria, e olha, baseado também na memória, porque ele dizia assim, as pessoas estão me descrevendo com detalhes abusos que sofreram, por exemplo, dos pais. Sim. Né? E aí ele começa a duvidar e vai questionar, e ele diz assim, não, isso não aconteceu. Foi produzido por uma fantasia, por um desejo de ter um contato com o pai, um desejo inconsciente, né? Provocado lá pelas etapas. Então, essa carta 52 que ele está se referindo, ele vai falar mais sobre isso, né? Que é uma carta que o Freud escreve na época que ele está escrevendo Interpretação dos Sonhos. Sim. Um pouco depois dele fazer o tal do projeto. O projeto a gente olhou bastante, aquele negócio dos neurônios, neurônio da percepção, que não tem memória, mas um neurônio que tem memória, né? Um neurônio que é só passagem. Então tinha o sigma, o alfa, o beta, né? Isso foi do seminário 2. Do seminário 2. Logo depois ele escreve essa carta para o Fliess, e ele diz assim, né? Tem uma sistemática dentro do inconsciente de memorização. Sim. As memórias, elas vão se formando em camadas. Sim. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Então, o que o Lacan diz é assim, então, quer dizer que antes da criança ter a linguagem, ela já construiu uma série de memórias que vão constituir os significantes. E a linguagem propriamente dita, quando ela vier, ela vem para tentar fazer o quê? Construir significados sobre esses significantes. Busca desse significante, né? Quando é que os significantes começam a ser construídos? Ele diz assim, muito cedo, é muito anterior. Que é o blá, o má, o pá, né? Aquelas coisas que a gente estava... Ele fala assim, são fragmentos sonoros que depois vão ser organizados para formar palavras. Sim. Para que as palavras possam dar sentido e significado. E aí é muito engraçado que nessa carta 52 ele fala assim, para que a gente possa desmentir o mundo. A criança não desmente o mundo. Especialmente essa mais novinha, ela vive o mundo. Quando ela aprende a falar, ela começa a poder enganar. Quem acompanhou já crianças muito pequenas percebe eles vão ficando cada vez mais ardilosos, vão ficando espertinhos, vão aprendendo a mentir,
vão aprendendo a esconder, vão aprendendo a negar. Ele diz assim, a linguagem nada mais é do que uma possibilidade de negar este mundo que já foi construído. Sim. Né? E que pode ter falhas. Que ele vai dizer, né, na teoria dele, de que algum significante, ou até mesmo alguns significantes, né, não foram muito bem colocados, não entraram no tempo certo, na hora certa. Né, a tal da fora-clusão, né, que ele vai falar muito. Então ele não está falando de fora-clusão perdido, ele está falando em cima da teoria do Freud. O Freud não fala exatamente isso, mas é mais ou menos por aí que ele está tentando pesquisar. Que apareceram umas palavras novas aí também, né? Esse Niederschicht é tradução. São várias formas, como eu disse, né? São várias formas de tradução. É o que comentam desse trecho. E, inclusive, não só a pessoa, mas as memórias relativas a essa pessoa, né? Ou eventos relativos a essa pessoa. Essa memória primária, né? Vamos dizer, a dos significantes, o mecanismo é prazer e desprazer. O que gera prazer, nós temos uma predileção. Não só de obter, mas também de guardar. Esse prazer, que aí ele vai fazer uma relação com o mundo, ele diz assim, nós não temos privilégio de guardar e, inclusive, tendemos a expulsar. Né? Como está regido por prazer e desprazer, né, há registros prazerosos, né, e registros desprazerosos. Ele fala assim, conforme isso vai sendo traduzido, a tendência é manter os registros prazerosos. Ele fala, é apenas uma tendência. Porque os registros desprazerosos, se eles realmente foram muitos desprazerosos, eles foram recalcados. Parece-me que tem significantes recalcados. Veja, que representam, de alguma forma, esse desprazer. E aí é que está, é o que vai mancar na fala, o que vai falhar, é o que vai bagunçar seu sonho. Entende? Por que o sonho é tão confuso? Porque ele está, de alguma maneira, trabalhando com isso que está recalcado, só que ele não sabe exatamente o que é. Então ele gera uma baita confusão. Isso não são as neuroses. Ele está querendo definir aí o que é a neurose. Ou falta ou sobra. Ele fala assim, nunca é exatamente aquilo que a gente pode falar. Veja, nós estamos falando do inconsciente aqui, né? Há anos. Vamos continuar falando. Porque tem muito para falar, né? Então podem faltar palavras para definir corretamente alguma coisa, mas pode haver um excesso de palavras. O que ele está dizendo é que se usa tudo que está disponível. Então, o quanto esse tudo que está disponível na linguagem, por exemplo, nas experiências, que ele fala da defesa, né? É interessante essa história da defesa. Né? Não, a defesa tenta evitar o desprazer. Por isso, a chance da gente esquecer ou recalcar coisas desprazerosas é muito maior. Vamos lembrar mais as coisas prazerosas. Né? Então, ele fala, esse mecanismo parece que é um mecanismo que protege, de certa forma. E claro que protege, a gente percebe que protege. Mas ele diz assim, tudo que ficou guardado lá está disponível e, de certa forma, pode ser utilizado em excesso no caso da psicose. Ele está dizendo, no caso da neurose, tem alguma outra coisa também mexendo aí. E ele fala, o que é? O que é que na neurose mexe de um jeito e o que é que na psicose mexe de outro? O que causa um excesso num determinado momento e num outro talvez determine uma falta? A tal da certeza na psicose e a dúvida na neurose. Lembra que a gente sempre fala isso, né? A psicose é uma certeza, então fica lá tagarelando para o mundo e dane-se o mundo. Não adianta tentar convencer a pessoa do contrário. Na neurose, não, tem sempre uma dúvida. A história do homem dos ratos lá, põe a pedra, tira a pedra, lembra dessa? Sim.
A noiva vai passar e tem a pedra, a carruagem dela pode bater, então eu vou lá e tiro a pedra. Ah, mas que ridículo tirar a pedra. Não, isso não vai acontecer, não vai bater. Põe a pedra de volta. Ele passa o dia inteiro tirando e pondo a pedra. E a noiva não aparece. Será que na psicose tem alguma coisa a ver com essa questão da negação? Presença e ausência? Essa sistemática da linguagem? Veja, por que eles deliram? Será que é para negar o mundo? É uma possibilidade, né? O neurótico tende a aceitar o mundo. Inclusive aceitar de uma forma muito radical e ficar prisioneiro, né? Ficar preso na neurose. A neurose é uma falta de liberdade, é uma prisão. Falamos sobre isso. O psicótico diz assim, não, eu não aceito essa prisão, eu deliro. Para o Lacan tem a ver com essa negação, com essa denegação, né? Só que no mecanismo que é diferente da neurose. O funcionamento da negação na neurose é um e o funcionamento da negação na psicose é outro. E ele vai dizer, então, vamos usar um outro termo que o Freud usa, não exatamente para isso, que é a Verwerfung, né? Que é a fora-clusão. Ele vai chamar de fora-clusão. Se eu preciso afirmar para poder negar, não consigo negar alguma coisa que antes eu não tenha afirmado, né? Será que, no caso da psicose, isso no caso da neurose, né? Será que no caso da psicose alguma coisa entrou no tempo errado? Ou ele falhou na afirmação? Sim. Entendeu? A afirmação foi feita de uma forma não completa. Me lembram, na aula anterior nós estávamos falando, né? E ele fala assim, das várias fases, do 0 até 1 ano e meio, ainda não tem linguagem, mas eu já estou montando prazer e desprazer do mundo, eu já estou montando a minha estrutura significante, que depois, na hora em que vier a linguagem, eu vou conectar esses significantes com os significados, para poder afirmar ou negar o mundo. Nós até falamos das crianças que quando começam a falar, começam a ser malandrinhas, começam a descobrir que elas podem negar. Se deu até o exemplo da macaca lá, né? Que aprendeu os sinais e começou a enganar o povo, né? Até o macaco conseguiu sacar que, né? Se eu tenho uma linguagem que não necessariamente está conectada ao mundo, eu posso negar o mundo. Não é, mamãe? Sim. Tá certo? Não, então, ele diz assim, o cara tá sonhando, mas ele diz assim, não é meu pai no sonho. Sim. Certo? Como não é minha mãe, né? Ou não é meu pai. Ele diz assim, e aí a gente acha só que... Logo depois o cara fala assim, não, mas realmente você está falando aí, mas parece meu pai, né? Aí ele fala assim, e a gente segue em frente, não dá bola para isso. Ele fala, não, né? Vamos dar bola, sim, porque alguma coisa de diferente aconteceu aí. Ele já sabia porque era o pai, por que ele negou? Talvez um conteúdo sexual, alguma coisa que ele reprimiu. Aí ele fala do sonho do homem dos lobos, vocês lembram dos lobos? Aí o Freud vai fazer toda a interpretação e dizer, tem alguma coisa relacionada, né? O Wolf, que é o W, né? O W seria a posição da mãe de 4, né? Com o pai por trás, fazendo a penetração. E a criança viu isso, registrou, não entendeu, né? E ele fala assim, muito tempo depois isso começa a agir. Que experiências nós temos nessa fase inicial, montando significantes, que ficam registradas, só que é um saber não sabido. Então eu não consigo nem afirmar e nem negar, eu fico nessa... E eu não sei, inclusive, se me dá prazer ou desprazer. Eu entro num campo de dúvida. E ele fala, esta dúvida... Para o neurótico é resolvido de uma forma e para o psicótico é resolvido de outra. Só aparece um termo aí que é o escotomizar. É aquilo que fica no inconsciente e não perturba. Realmente esquecido, é um processo de esquecimento, tanto inconsciente quanto consciente.
Tá. Escotomizar seria praticamente um expulsar. Só que ele Sim. não é expulso, ele fica lá, mas ele não perturba mais. Então ele fala assim, o que é que acontece com essas memórias que não desaparecem? Essas memórias muito primitivas, a cena do Homem dos Lobos, vendo os pais transar, que não some, não vai embora. Só que ela para de ser traduzida, então ela fica recalcada. E a memória pode não ser lembrada, mas o que eu senti naquele momento fica voltando, fica sendo atualizado. Pode atingir meu corpo, se eu for um neurótico, ou até mesmo a minha mente, numa neurose obsessiva, e pode causar a psicose. Agora a questão dele é, como é que será que a psicose... Aí ele fala, do exemplo que ele escreve o trabalho dele de formatura, a tese dele, sobre o caso Aimee. Acho que já comentamos aqui, que é aquela que ataca artista, E ele fala assim, ela tinha uma espécie de uma fixação no rei de Príncipe de Gales. Sim. Ela achava, porque ela escrevia e ela mandava coisas para o Príncipe de Gales, e ela achava que ele era interessadíssimo nela. Meu Deus. E tem um determinado momento onde ela diz assim, não, ele roubou meu filho. Não, é a atriz que roubou o filho dela. Ela deslancha, ela de uma coisa, Muitas pessoas têm fixação em artistas, em figuras governamentais, em reis, em príncipes, em coisas desse tipo. Ele fala assim, e passam a vida toda sem grande prejuízo. No entanto, em algum momento isso pode deslanchar para uma psicose. Sim. Que vai desequilibrar a vida toda da pessoa. E no caso dela, ela inventa que teve a filha, que a atriz roubou a filha, aí ela vai lá e agride, dá uma facada na atriz. Sim. E Lacan diz assim, a atriz era muito parecida com ela.